Você se refere aos investigadores especiais como sua equipe, seus soldados e até seus amigos. Ninguém pode se meter com os investigadores especiais! E agora todos eles estão em perigo. Ele foi torturado. Ele foi jogado de um helicóptero. E estão vindo atrás da gente. Legal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um podcast Nerd Exos. Meu nome é Paulo Eumil e aqui em loco, nos estúdios Desk Cowork, Chewbacca. Não, Humberto. A voz é Chewbacca, se ele falasse. Ô, gente, pra quem tá acompanhando a gente aí, o Humberto, ele tá com um probleminha na garganta e vai fazer só algumas considerações pontuais. Eu tosse. É, de tosse. E o nosso link direto dos Estados Unidos, lá o nosso especialista quadrinístico. Que é o Vitor X, galera. Ele tá com problema ou problema? Ih, Eu tô rapaz, acho com que todos os três Pobema. Um é de matemática, o outro é de saúde, o outro é particular. Cada um tem uma significado. Às vezes é os três juntos. Os três juntos. Não, então dá noite. Bem, galera, olha, o nosso podcast hoje, nós vamos falar da segunda temporada do Reacher. Pra quem não lembra, a gente fez a primeira temporada, o episódio número 70, ou seja, já tem bastante tempo Já que a tem gente tempo. fez. Né? A gente vai falar dessa segunda temporada que acabou nesse ano, 2024. E a gente, como sempre, a gente espera um pouquinho pra gente poder analisar, trazer informações, você que ainda não viu, pra você poder ter aquele entusiasmo de ver ou falar se vale a pena ou não gastar tempo assistindo essa série. Mas antes de tudo, nós temos aquele momento sinopeiro, o nosso sinopeiro oficial. Vitor, por favor, traz pra gente o sinopse dessa segunda temporada. Cara, antes de eu falar da segunda, eu vou repetir a primeira, só pra vocês verem um negócio interessante. Jack... Oi? Eu tossi. Isso vai acontecer o podcast todo. Pode ficar tranquilo, gente. Você que tá assistindo a gente vai pegar o cara que é o editor e vai falar assim: não precisa tirar as tosses do Humberto. Não, tira a maior parte. Eu vou tentar tossir enquanto o Vitor fala. Porque aí o microfone dele não capta a minha tosse, né? Vamos lá. Jack Reacher, um ex-policial militar do Exército dos Estados Unidos, visita a fictícia cidade rural de Margrave, Geórgia, onde é preso por assassinato que não cometeu. Depois de libertado, junta-se a Oscar Finley e Roscoe Conklin para investigar uma enorme conspiração com policiais corruptos, políticos e empresários. Então, beleza, essa é da primeira temporada, né? Aí você chega na segunda. Oficial no site do Prime Video. Quando membros do antigo esquadrão militar de Reacher aparecem mortos, Reacher só tem uma coisa em mente: vingança. Simplificou tudo. Boa. Não precisa ficar falando mais, né? Não, Ô, cara, na boa. É isso aí, cara. Se você assistiu a primeira temporada, assistiu a segunda, chegou no Amazon Prime. Ah, Jack Reacher, eu vou assistir. Você não vai começar pela segunda. Você vai começar pela primeira. Aí você assiste na sorte, ou porque você viu o filme do Tom Cruise, ou qualquer coisa, ou porque você ouviu o nosso episódio, podcast. Você assiste, beleza. Você vê a segunda temporada, opa, eu quero assistir, você não vai ler a sinopse. Você vai assistir porque você quer assistir. A sinopse só serve pra falar que teve sinopse. Não tem que ter, né? Porque senão... porque não precisa. E basicamente, a série é isso mesmo. Uma coisa assim interessante, né? A primeira temporada foi a adaptação do primeiro livro do autor, chamado Killing Floor, em inglês, né? Em português colocou Dinheiro Sujo, Dinheiro trem Sujo. assim, que seria tipo assim, O Andar da Matança, né? O nome correto, não sei por quê. A segunda temporada é a adaptação do 11º livro, que chama Bad Luck and Trouble, ou seja, Má Sorte e Problemas, né? Má Sorte e Confusão.
Então Muitas eles pegaram pro lado do primeiro confusões. pro 11º. Eu não vou conseguir imitar meu... Ele não vai conseguir. Quem normalmente faz isso é o Humberto. eu não vou conseguir imitar o... Má sorte, muitas confusões. Não, podia colocar uma galera, uma turma da pesada. Uma turma da... Pesada, a sinopse... Rede seria Globo. Rede Globo, uma turma da pesada Eu não e vou conseguir muita fazer confusão. Não vou conseguir fazer a voz do announcer do Mas, Tela Quente. assim, esse livro, essa série, né, essa segunda temporada, ela ficou muito boa, eu gostei pra caramba. Mas eu acho que antes de apresentar outros Richards, entre aspas, né, que ninguém é igual o Richard, mas outros caras habilidosos, eles podiam ter explorado os outros livros, né? Foi direto um que mostra o grupo dele inteiro. Apesar que o próprio autor falou que tem livro dele que não tá na ordem cronológica. Eu só li os 2 primeiros até agora. Devo ler a série toda, que eu gostei muito. Comecei a ler depois que eu vi a segunda temporada. Aí eu tô no segundo livro dele agora. Ô, Vitor, como que E- chama o autor mesmo dos livros? Pra quem quiser procurar. O nome do autor? Lee Child. Lee Child. Aqui, mas Aí aí... a série de Jack Reacher são 27 livros e mais 3 extras. Esses 3 no final é assim, um que são contos do Richard, o outro é tipo assim, O Segredo não é da série de livros convencional dele, sabe? É tipo assim, é um extra. Não, desculpa. São 28 livros. Aí tem um que é uma antologia, né? Contos. Antologias, todos são do Rich, mas um não necessariamente continua o outro. E tem um que chama. O último que ele lançou é Jack Rich Rules, Regras. Que esse aí é meio que caça-níquel, né? Só as regras que o Jack Reacher segue, né? O modo de pensar e de viver dele. Então ele tem 28 livros. O cara escreve muito, dá mais de um livro por ano desde que ele começou a escrever. Mas aqui, deixa eu dar, já antecipar uma informação que já tem a ver com o que o Vitor falou. Foi renovado para a 3ª temporada. E a 3ª temporada vai ser o livro Persuader, que no Brasil ficou Acerto de Contas. E Nossa esse livro... Senhora, tudo. É, Tá igual a Rede Globo Tá igual a antigamente, Rede lembra? Globo. Que mudava os nomes, tudo. tudo. Não, mas mais que o SBT não tem como. SBT também é O SBT, ele é dureza. É, os dois mudavam, né? Às vezes mudava o mesmo filme, né, Paulo? Você tava falando, às vezes na Globo tinha um nome, a na SBT Globo, tinha outro. a Globo ela pegava o filme, dava uma tradução pro um título, só que o SBT, ele dava uma tradução pro título, daqui a 3 meses ele dava uma outra tradução pro título. Era o filme Então novo. tinha filme novo, mesmo filme, mas com título diferente. Mas Tudo é marketing, né? esse Acerto de Contas, o Persuader, ele tá falando nome em português porque você pode comprar na Amazon. Existem os livros aqui no Brasil. Não todos, tá? não Tem todos, isso mesmo. Mas a maioria já tá aí. E aí, esse é o 7º livro. Então, ele fez a primeira temporada, a segunda temporada é o 11º e a terceira vai ser o 7º. Então, essa aí é o seguinte, qual que é o plot, né? Ele vai ter que trabalhar disfarçado para resolver problemas do passado. Essa é a sinopse. E ele não tem ninguém do batalhão dele. Só que como a Nigli foi uma personagem importante nas 2 temporadas e ela conquistou a galera, né? A turma curtiu o personagem, ela vai voltar. Ela já tá confirmada. Porque eu li o primeiro livro todo. É muito bom o livro, saca? Eu vou te falar que ele é tão bom quanto a série. Normalmente o livro é melhor, né? Mas tem diferençazinhas pequenas. É aquele negócio da transcriação, né? É normal. Você muda de mídia, tem que mudar um pouco a maneira de contar. Mas o livro tá quase todo lá. Inclusive, várias descrições das coisas estão quase que exatamente igual do livro, entendeu? Então, assim, é bem fiel, saca? É divertido ler, que você fica... Eu, por exemplo, fico lendo e eu fico lembrando da série. Aí eu vejo aquela cena na minha cabeça, entendeu? Não só as cenas de ação, mas as outras cenas também da série, assim. Ficou muito bem transposicionado aí. Agora, o livro dá a impressão dele ser maior, não dá? Cara, na verdade, Você no livro fala ele em tem tamanho? 1,90 m, né? É alto, E cara. Pra ele é cacete. um cara muito forte naturalmente. Eu não sei, bicho. Eu não sei se é porque eu convivo com um cara que é gigante, então eu não acho o Jack Reacher tão grande. Eu acho ele muito forte. Mas eu não acho ele tão grande, sacou? Cara, ele é um cara gigantesco pra quem não malha, né? É.
Ele não Ele é um malha. cara muito forte natural. Ele é mutante, ele é fora da curva, assim. É um cara que não malha, não gosta, né? Ele fazia o exercício que tinha que fazer durante a infância, das escolas militares, depois do próprio exército. Então ele construiu o físico dele nisso aí. Apesar de comer, gosta de comer bobagem, gosta de comer muito, né? No Gosta de livro comer também muito e fala bobagem, disso o tempo é. inteiro. Agora, eu conheci um cara Mas que o cara só caminha, né? só anda. Só anda. Inclusive, eu gostei muito da introdução da segunda temporada, né? Que ele falou não sei, não tô lembrando direito aqui, mas era assim: existe aqueles que sentaram em volta da Tem os fogueira, caçadores e coletores e tem os... aqueles que sentaram é. em volta da fogueira para poder ficar quentinho, e aqueles que resolveram caminhar, né? Os agricultores, Pô, né? ficou Exatamente. bem legal. Mas Ele fala, ele é descendente direto desses que decidiram que eram os caçador-coletor, que ficavam andando, os nômades, né? não, ele não é nada, porque ele coleta na caixa eletrônica e compra na lojinha, né? É. Velho, mas eu acho muito interessante essa como que o autor construiu o personagem, porque, assim, o livro é muito bem escrito, mas qual que foi a grande sacada dele? A liberdade que o Richard tem fazendo isso é enorme. É lógico que se você faz isso, você fica solitário. Você tá longe de família, longe de amigos, um monte de coisa, você tá andando sozinho, uma hora a solidão bate. Mas no dia a dia, a gente tem tendência de querer o do outro, né? A grama do vizinho é sempre mais verde, tudo igual fala o ditado. Então imagina, você todo dia, a pessoa todo dia tem que levantar, trabalhar, voltar para casa, cuidar de criança, cuidar das coisas. E a rotina, ela meio que sufoca às vezes, entendeu? A pessoa, e aí você vê um cara que não tem apego de nada, que não é obrigado a fazer nada, faz o que ele quer, vai onde ele quer, do jeito que ele quer. Isso aí, cara, é muito libertador, entendeu? Então, assim, eu acho que o sucesso tá nessa sacada do autor, ele criar assim. E eu li uma entrevista muito interessante. Eu li, não, eu assisti uma entrevista. O Stephen King foi convidado por. Foi convidado, não, como é que fala? Ele foi tipo entrevistador do Lee Child. E aí ele perguntou uma pancada de coisa pro Lee Child sobre a criação do Richard. Vocês chegaram a ver alguma coisa Não, sobre não isso? vi não, vi não. Eu achei mó barato, porque quem não conhece, Stephen King é autor de um monte de livro, vários dele vieram filme. É uma celebridade, ele escreve demais, ele escreve coisa boa, escreve coisa média, coisa ruim. Muita coisa dele vira filme, série. Aquela série O Domo é dele, It, né, é dele. E mais uma pancada de O coisa. Aí tem Iluminado é filme que você dele. vê. Oi, Humberto? O Iluminado é dele. O Iluminado é dele. Então, assim, você vai ter um monte de coisa que você até assiste e você nem sabe que é do Stephen King. E ele, tipo assim, ele elogiou muito, cara. Ele falou muito. Ele falou, inclusive, que o Jack Reacher passou a influenciar algumas coisas que ele escrevia. Quando ele citou algumas coisas assim, num livro dele. Eu não lembro exatamente como era, mas era tipo assim. Tem um livro que ele fala assim, ó, se você não, um cara conversando com outro, fala, se você não comportar, eu vou dar uma de Reacher pra cima de você, entendeu? É legal. Então, assim, você vê como é que o cara, né, se deu bem. E falando do camarada, eu vou juntar aqui informações dessa entrevista com um prefácio que tem no livro 1. O autor do livro, né, o Lee Child, ele é formado em Direito, ele é da Inglaterra, e ele formou em Direito e tal, e trabalhou durante muito tempo. Ele nunca teve intenção de trabalhar com Direito, mas ele falava que o tanto que você tinha que ler e entender e o tanto que você tinha que saber argumentar fazendo Direito, interessaram a ele. E aí ele foi trabalhar primeiro no teatro, depois ele foi trabalhar na televisão. Só que nos bastidores, ele era, não sei se era produtor ou diretor, acho que ele era diretor de uma emissora de televisão da Inglaterra. E ele trabalhou lá durante muito tempo. Trabalhou lá assim, até os 41 anos de idade. Foi um emprego que ele ficou durante a maior parte da vida dele. A empresa que ele trabalhava foi absorvida por uma empresa maior, um conglomerado maior de televisão. E aí, depois de 2 anos dessa absorção, ele e uma galera foi mandado embora. Eles reestruturaram a empresa toda. E ele sempre quis escrever. Ele fala que ele é fã de Tolkien, ele é fã de várias coisas lá na entrevista dele. Ele lia muito, ele tinha vontade de escrever.
E aí ele aproveitou esse momento, pegou um certo dinheiro, e começou a tentar escrever. E aí é muito legal ele contando assim, pô, você vai escrever um personagem, aí você tem que, pra ser verídico, pra ser real, ele tem que ter família, tem que ter um parente, ele tem que ter um bairro, ele tem que ter amigo, ele tem que ter um grupo em volta dele. E era muito difícil fazer isso pra ele, entendeu? Aí ele falou assim, pô, o cara não vai ter quase nada, ele vai ser um nômade. Ele vai andar por aí e tal e tudo, e vai se envolver em altas confusões, como diz Humberto. Aí, beleza. E por isso aí para isso, o que que ele fez? Ele falou assim, pô, para ele ter capacidade de resolver isso, eu vou dar treinamento para ele. Foi do exército. Aí muitas pessoas, né, que entram pro exército, até um amigo nosso, Carlos, né, moraram em vários lugares ao longo da vida, porque o pai dele, que era do exército, ficava sendo alocado em bases diferentes. Então, até no Brasil também é a mesma coisa, quando a pessoa segue uma carreira militar, ele pode ficar mudando muito. E nos Estados Unidos é a mesma coisa. Então ele deu esse background para ter menos ligações possíveis com outras pessoas, e ser mais fácil de escrever, entendeu? E aí ele foi escrever, demorou 2 anos para soltar o primeiro livro dele. E nesses 2 anos, o dinheiro dele foi acabando, a mulher dele trabalhava, e falou que a mulher dele começou a ser a principal provedora da casa, e ele começou a ficar preocupado e tal. E ele sempre gostou muito dos Estados Unidos. Então, o Stephen King até pergunta para ele assim: poxa, você é inglês, como é que você sabe tanto do interior dos Estados Unidos e tal? Aí ele falou que desde que ele era adolescente, ele tem um fascínio pela América. Ele viajava sempre que ele podia. A primeira vez que ele viajou, ele arrumou uma namorada e foi fazer intercâmbio na Inglaterra, depois ele foi lá visitar ela. E aí, depois ele começou a ir e voltar sempre que ele podia. E ele gostava de viajar pelos Estados Unidos, não só nos locais turísticos, mas ver o interior, ver como é que as coisas funcionavam e tudo. Então, segundo ele, e a mulher dele é americana. Ele casou com um americano. Então, mesmo morando na Inglaterra, a princípio, que hoje ele mora em Nova York. Mas ele sabe do cotidiano, porque ele estudou assim, entre aspas, né? Ele passou a se interessar e a saber sobre isso. Aí, beleza. Ele estava escrevendo um livro, tal, não sei o quê, pensou, não, esse cara tem que ser alguém que chega no lugar e chama atenção, tem que ser um cara. Aí ele foi desenvolver o personagem, o cara tem 1,90 m, o cara é igual um touro e tal, o cara é muito bem treinado, é um cara que quando chega todo mundo olha para ele nos locais e tudo. E aí, na hora de fazer o nome, ele não conseguia pensar no nome nem a pau, ele queria uma coisa simples, mas nenhum nome ficava bom para ele. Aí disse que a mulher dele chegou e falou assim: ó, preciso de fazer compra, vamos comigo que eu quero ajuda. E ele fala assim: como ela estava sendo a provedora, eu tinha que ir, eu não podia falar não, sacou? Aí ele vai com ela no supermercado. E aí, na hora que ele tava no supermercado, chega uma velhinha pra ele e fala assim: ô meu filho, é, pega aquela lata ali pra mim que eu não consigo alcançar. E ele é alto, ele tem 1,90 m, se eu não me engano, ou quase 1,90 m, o Lee Child. Só que ele é um varapão, né? Magrelão. Pronto. Aí ele foi, pega a lata e entrega pra velha. Aí a mulher dele vira pra ele e fala assim, brincando, vira pra ele e fala assim: olha, se você não conseguir virar escritor, você pode ser um Reacher. Reacher é o quê? Alcançar, né? Um alcançador. Você É. pode pegar as coisas. Aí na hora que ele escutou, ele falou assim: pronto, o nome é esse. Aí Jack Reacher. Jack porque ele queria um nome extremamente simples, que fosse fácil das pessoas guardarem, né? Ele fala assim: eu não queria que fosse o nome tipo Montgomery, igual tem na Inglaterra, Winston, não sei o que. Ele queria uma coisa simples, que pegasse na cabeça das pessoas. Ele tava brincando com vários nomes e não conseguia. Aí ele, com a mulher dele, acabou dando o nome pro cara. Ele escreveu o livro, levou para um representante lá, né? E ele acabou sendo publicado. E o livro, o primeiro livro dele, que ele escreveu na vida, já foi best-seller do New York Times, já vendeu horrores, e aí ele fez um contrato e começou a produzir um atrás do outro. Isso foi que ano, você lembra? O primeiro livro dele, 1980, peraí que eu vou... Enquanto você vê, ô Vitor, teve uma coisa nessa temporada, né? No último episódio, eu falei: cara, isso aqui tá parecendo uma cena que é o autor. Sabe quando ele entra no 11 e tem uma abordagem? Não é? É ele. É ele. Pois é, eu falei: cara, isso é muito Marvel, velho. Isso é muito aquelas aparições do Stan Lee, cara. O primeiro livro dele foi em 1997. 97. Cara, é engraçado. Como é que um... Aí ele lança sempre um livro por ano, e alguns anos ele lançou 2. Porque né? você fazer um best-seller sendo ninguém,
com um livro... Não, o primeiro livro de estreia ser um best-seller já é uma coisa... Não, você não é ninguém, você não é escritor, É. você não é ninguém. Aí você lança um livro de ação no final da década de 90 e consegue emplacar sem nada, cara. É tipo J.K. Rowling, né? As histórias assim, dos autores que fazem uma coisa. A J.K. Rowling ela foi escritora a vida inteira e nunca conseguiu emplacar nada. É. E ela era escritora infantil. Ela, segundo a lenda, ela dentro do trem, ela estava voltando de uma entrevista de emprego de Londres para a cidadezinha que ela morava. Dentro do trem veio a ideia na cabeça dela e ela escreveu tudo de uma vez, assim, no guardanapo, em folha que ela tinha. Inclusive isso hoje em dia vale um dinheiro violento. E aí ela escreveu e desenhou o Hagrid, o Harry, Rony, Hermione. Ela teve a ideia toda, o Dumbledore. Fez o esqueleto da história. Quando ela terminou a viagem de trem, ela estava sabendo de tudo. Eu já até falei isso aqui. O Walt Disney inventou o Mickey voltando de Nova York para Califórnia. Eu vou pegar um trem desse que demora várias horas, se eu consigo descobrir alguma coisa para poder escrever e virar uma Nossa. série boa. Porque, cara, é muito tipo acertar na Mega Sena da virada. Nossa, Porque total. imagina quanto livro bom é publicado, mas tem uma tiragem pequena, mas algumas pessoas leem, ficam satisfeitas com aquilo, não grava podcast, não tem canal no YouTube, não conta pro vizinho e fica por isso mesmo. Ou faz uma propaganda de boca a boca, o cara não acha o livro, o cara empresta e acabou, e não vai pra frente. É muita Coisa. É muita sorte. É muita conjunção astral pra uma coisa dessa dar certo. Exatamente. Na época de Não tô falando que é só sorte, né? Não, tem não é. a capacidade do cara, mas tem que ter uma conjunção. Porque pelo que você tá falando, Humberto, quanta coisa boa que às vezes fica no ostracismo, não consegue chegar no grande público, não consegue chegar numa mídia maior. E olha que né? ele já tem um filtro logo de entrada, né? Porque nos anos 90 você não consegue hoje, por exemplo, lançar um livro independente numa plataforma digital. Hoje, se você quiser, você consegue mandar fazer um livro digital, fazer campanha digital, tudo. Naquela época você tinha um filtro que era alguém de uma editora falar, Gostei. Vou fazer um teste. E quantos caras contam, né? Não, eu escrevi o livro e foi recusado por várias editoras. Ele parece que não foi assim, cara. Ele escreveu, o agente dele levou na editora e o cara já publicaram e já começou. Não, isso assim, não basta só ter qualidade, tem que ter uma pitada de sorte aí também. Eu tô vendo os nomes aqui traduzidos. No primeiro foi Killing Floor, né? E virou Dinheiro Sujo. Die Trying virou Destino Inferno. Tripwire virou Alerta Final. The Visitor, Caçada às Cegas. E por aí vai. Nenhum tá com o nome traduzido assim. Nada a ver com nada. Igual esse que vai ser a próxima, Persuader. Tá? Acerto de contas. Acerto de contas. Então... não, tem um que tá. The Enemy virou o inimigo. Esse aí. Não, tem outro aqui também. One Shot. Não, mudaram. Em vez de ser um tiro, tá? O último tiro. Mudou um pouquinho. Esse foi que se inspirar pra fazer um dos filmes do Tom Cruise, né? O Último Tiro, se eu não me engano. Foi. Os filmes do Tom Cruise, cara, eu gosto. E não é desmerecendo o Tom Cruise por causa de autor nem nada, não. Mas não tem o apelo. Eu entendo os fãs dos livros, entendeu? Não tem o apelo que tem nos livros. O Tom Cruise, ele não passa aquela sensação da solidão, do cara que anda sozinho, que não sei o que. Eu não sei se é porque ele é muito famoso, aí a gente... Eu não sei, cara. Sem contar o aspecto físico, né? Que eu acho importante da obra, você manter alguma coisa da obra. Você pode até mudar uma coisa ou outra, mas uma característica marcante do cara é que ele é um gigante, monstruoso. Tu, quanto é lugar que ele entra, os outros têm medo dele. Entendeu? Isso toda hora fala no livro. Tem uma coisa que eu gosto... E aí, de repente, muda. Tem uma coisa que eu gosto muito, Vitor, da interpretação. Mas os filmes do Tom Cruise são bons, eu gosto, são filmes de ação legal. Ô, Vitor, tem uma coisa que eu gosto muito, da interpretação, da diferença de interpretação, né? O Tom Cruise, ele tem uma interpretação que é dele. Você vê o Tom Cruise ali no meio, ali, você vê o Tom Cruise, você vê o Missão Impossível, você vê ele em certos momentos, né? Agora, a interpretação do Alan, né? Eu esqueci o sobrenome dele agora. Alan Richardson.
ele faz não só demonstra isso que você falou sobre a solução, mas ele faz um quase autista, sabe? Uma coisa bem... um mundo dele, um valor dele, uma dificuldade em relacionamentos também. É bem legal, eu gosto muito da interpretação dele, cara. Eu concordo com você. Eu não diria quase autista. É um cara muito introvertido, é um cara. É o que tá no livro, É por entendeu? isso que eu tô falando, ele não é, Por não é isso que eu tô autista, falando. ele não é autista, tô falando assim, essa coisa do mundo, de viver o próprio mundo, coisa assim, tem algumas dificuldades. Ver as suas regras, né? Só Tem dificuldade de socialização. existe uma característica ali, não sou especialista para falar nisso, mas eu daquela forma leiga, né, de se interpretar a coisa, é o que eu gosto muito da interpretação. Inclusive, eu tô até com a minha camisa do Batman, né, que soltou, né, que ele gostaria de interpretar o Batman, né, e até houve uma campanha na internet para ele ser o próximo Batman. Né? Pra mim tá aprovado já. Né? Batman não, grande, ele é bicho. pra mim ele é o Batman do Cavaleiro das Trevas, cara. Muito mais Lógico que que não, ele é novo, velho. Ele é novo, Não. cara. Ele- Não, o Batman é um porte. cara monstruoso. Eu falo é um cara porte, muito cara. forte. O porte dele Ele é muito bem grande. braço. Ele é muito grande. Ele é muito grande. Ele ia ser um Bruce Wayne bem que não ia passar desapercebido. Né? É porque você pensa que o Batman grande, ok. É que o Bruce Wayne grandão, você não isso espera essa imagem dele. Pois é. É, É mas isso que eu nos ia falar. quadrinhos ele é assim, ele Não. disfarça, né? Usa terno mais largo e tudo. E assim, ele não vai ser um cara de 1,90 m. O Bruce Wayne tem. Se bem que o Batman tem 1,90 m, então, né? Mas o Bruce Wayne, ele disfarça. O Superman não disfarça com óculos, que é o Superman? Por que ele não pode disfarçar com um terno? É o óculos de Krypton. É. Isso aí que o Paulo falou é o seguinte. Uma coisa que nessa temporada eu acho que ficou bem trabalhado. Ele encontra... bom, nós estamos falando muito das séries, dos livros, do personagem e tudo. Ainda não acabamos, não. Mas nessa temporada ele reencontra com os colegas dele lá do batalhão de investigação da polícia do exército. Qual ele montou. Que ele mesmo montou, né? é Então, assim, não foram formados junto com ele. Né? Não, ele escolheu as pessoas. Ele montou esse esquadrão, ele era líder desse esquadrão. Era o tenente, não é isso? Ele era o, Não, mas ele era o ele responsável. era major. Major. Aí ele... E aí esse grupo lá conta a história, vários flashbacks, né? E são flashbacks ao longo da série, né? Pra não ficar aquele preâmbulo que não leva a lugar nenhum, né? Que é só depois você vai entender o porquê. Não gasta um episódio com isso. Não gasta episódio com isso, vai sendo diluído. E que ficou bem casado isso, porque não corta a ação, né? E aí mostra a construção da relação entre eles. E depois que a turma é desmanchada, que mostra lá uma sacanagem que foi feita, política, dentro do exército, ele reunindo o pessoal, ele descobre: você casou, você teve filho. Eu não te chamei, não tem como te chamar, você tá no meio do mato, não sei onde é que você Eu acho que encontra. é até mais minimalista ainda, né? Vamos dizer assim, porque tem a foto, né? Ele não tinha a foto Ele não da tinha turma. foto. Todo mundo tinha foto do momento que eles viraram um grupo, ele não. Então, assim, fulano casou, fulano abriu uma empresa, cara tá bem de vida, não sei aonde, os outros estão trabalhando junto e ele perdeu o contato. É um momento em que ele sente isso. Assim, ele introvertido e tudo, ele vê que a escolha de vida dele fez com que ele perdesse o que no final a Nigli chama a atenção dele, né? Essa é a sua família. Porque ele não tem ninguém, né? Ele não tem nenhum parente. Então essa é a sua família. Então Vivo ele não tem, ele né? sente isso. Eu falo, vivo não mais. Ele fala com o Lee Child no final, né? Que é a família dele. Deixa eu falar, pra quem não assistiu o nosso outro podcast, pra quem não viu a série nem leu os livros, o Jack Reacher, ele é um cara, a gente falou aqui, né? Ele é um ex-militar, ele era da polícia, do exército e tal. Depois que ele sai da polícia, ele decide andar pelos Estados Unidos, conhecer o país dele, ele fala isso, ele quer conhecer o país dele. E ele é um cara, ele fala que a única posse que ele tem, a única coisa que ele tem é uma escova de dente. Além disso, ele tem um passaporte dele também. Mas assim, que a única posse que ele tem é a escova de dente. E ele é um cara, ele é tão minimalista que você tá falando, que tipo assim, ele usa uma roupa 2, 3 dias, quando a roupa tá suja, ele vai no thrift store, que é muito comum, que são lojas de vender roupa usada, né, o que seria o brechó aí no Brasil. Aí ele entrega a roupa dele lá, tem lugar que até que eles te dão um dinheiro pra você dar a roupa velha, tem lugar que não, você tem que doar.
E aí ele compra nova, porque nesses locais as roupas são baratas. Você compra uma camisa por $3, você compra uma calça por $5. E tem coisas boas no meio. Tem porcaria, mas tem coisa boa também. Então ele não nem lavar a roupa, ele lava. E aí ele vai andando pelos Estados Unidos, né? Desse jeito, pedindo carona, igual o Hulk, igual O David Bruce Banner. Banner. O David igual o Banner. David televisão, Banner, né? que é o Hulk da série, É, o gente, Hulk da da É, série que é o Hulk televisão. da série de televisão. Ele vai lá pedindo carona e indo pra onde ele dá vontade. Tipo assim, eu vou nesse lugar porque nesse lugar tem um cantor famoso que eu queria conhecer a história dele. Eu vou nesse lugar porque tem uma torta, que é a melhor torta de pêssego dos Estados Unidos. Eu vou nesse lugar porque, sei lá, porque o ônibus passou e eu achei ele interessante o nome. O negócio dele é esse, é aleatório-zaço, entendeu? E aí, essa liberdade que ele tem. Só que ele acaba se metendo em problemas, senão não teria graça, né? É. Seria só o diário do cara andando pelos Estados Unidos, né? E Vitor. conhecendo cidade nova. Ô, Então, assim, Vitor. o personagem é muito interessante. Ô, Vitor, E. você viu a Ah. zoeira que eles fizeram nessa segunda temporada dele? Que tava lá os companheiros sentaram assim e perguntaram: você tem noção que ele só usa cueca usada? Ué. Ele só compra cueca Ué, usada. thrift ele só store. usa- Mas não, isso é meio que uma brincadeira, sabe É. por quê, Paulo? Essas thrift store, ela, por exemplo, quando uma loja tem uma coleção lá e não vende, as lojas doam pro thrift store. Então, nessas thrift store, cueca, por exemplo, meia, eles não vendem usada. Eles têm lá dessas lojas grandes que doam para eles e isso abate no imposto de renda, entendeu? Entendi. Então, assim, é uma brincadeira, porque agora calça usada, camisa usada, sapato usado, isso tudo tem. Agora, cueca, meia, essas coisas não são usadas, são coisas que essas lojas grandes Cara, doam E o legal, para ele as é... thrift stores. E o legal ele é achar do tamanho dele, né? É, ele Fácil, né? Que ele chega lá, ele chega em qualquer cara. Ó, tá aqui, ó. Beleza, pega aqui, ó. E ele não passa desodorante, velho. Não faz desodorante. É, porque ele só tem a escova de dente. E aí ele não tem a Não, tem pasta escova de de dente. Ele não tem a pasta de dente também, não. Tem a pasta de dente. Pois Mas é. o hotel deve Mas ter. tem nos hotéis, né? Eu acho Nos que a maioria dos hotéis deve hotéis ter. aqui tem, dos hotéis, né? Tem pasta de dente lá, que é as pequenininhas. Suba- Mas não tem Baqueira. Se desodorante. ele dá sorte, ele acha. A subaqueira danada. Então, assim, uma coisa que o Vitor falou, né? A primeira temporada, ele chega numa cidade que o irmão dele é encontrado morto e tem uma conspiração violenta. Mas é na cidade onde ele tá, né? Deu sorte. Lembrando que é spoiler, né? A gente só vai descobrir que o irmão dele, eu acho que no terceiro ou segundo. Não é de episódio. cara você não É descobre. terceiro ou quarto episódio, tô É. lembrando, não, mas inclusive no livro é assim. Ele é acusado de assassinato, vai pra cadeia, não sei o que, ele não sabe. Só depois que os caras inocentam ele, consegue achar a imagem, né? Que ele tava em outro lugar, né? É. E tudo. Aí quando eles conseguem confirmar o álibi dele, que solta ele, que é aí que ele vai, descobre que é o irmão dele que tá morto. Que Que até- era o último parente que ele tinha vivo. Que até então é um cara que começa assim como se fosse um cara estranho que chegou numa cidade e que chamou atenção e foi preso, suspeito de alguma coisa. Essa é a premissa, né? O cara estrangeiro andando foi preso. Aparece um cadáver, eles vêem um cara estranho vindo, passando próximo do local, que achou o cadáver, né? Mão nele. Acharam que era. E tem um detalhe, né? Que no livro fica muito claro, na série não. No livro, o cara que era o chefe de polícia, pode dar um spoiler aqui da primeira temporada? Cara, a gente já tem um podcast episódio. é spoiler. A gente já teve O cara que era o episódio chefe da sobre polícia, que eles mataram, pegaram as bolas dele, enfiaram na boca dele lá tal e tudo. E, no livro, ele fala que viu o cara saindo próximo do local onde eles acharam o corpo, na hora do assassinato, mais ou menos. Ou seja, o cara mente pra incriminar ele. Então, o cara que seria o chefe de polícia, que era o chefe de polícia. Então, assim, contra ele até mais forte. No livro é mais bem construído a acusação contra ele, entendeu? Tem uma testemunha que viu ele andando na hora da morte. Só que é mentira, porque ele chegou, a morte foi à noite, meia-noite, eu não sei, e ele chegou no ônibus às 8 da manhã, que ele passou perto lá do local, entendeu? Então o cara mente pra incriminar ele. Porque o cara estava envolvido também, logicamente, nas coisas, né? A segunda temporada, ele é chamado pela Negan, que os colegas do batalhão que ele montou de investigação na polícia do exército, morre um cara. Ela começa a entrar em contato com os outros, não consegue, começa a ficar preocupada, aí chama o Richard. E aí começa a achar que eles estão sendo caçados. E aí começa a investigação de o que levou a morrer um companheiro deles. Descobre que é uma coisa muito maior, que envolve
uma conspiração internacional, com Tráfico de armas. venda de arma com Armamento inteligência para tecnológico, né? para bater avião. E assim, igual o primeiro, a conspiração é maior, né? Porque é mais Humberto, perigosa. Só um detalhe, é interessante como que a Negan tem que contatar ele, né? Porque ele não tem celular, Ela não manda, tem endereço, não tem uma manda caixa mensagem postal. para um depósito na conta dele com um código. Tem um código que é de emergência que ele fala, não é isso? E aí o engraçado é que tem um código que é um dinheirão, né? Pois é. Eu vou começar a adotar isso. Quem quiser falar comigo, por favor, manda o Pix. Assim, Manda o seu telefone. Manda o seu telefone em valor. Em valor, exatamente. E Aí depois, eu te ligo de volta. E depois da vírgula é DDD. É isso. Só para não ficar... Só para facilitar. facilitar. Então, Nossa assim, Senhora. é o número e depois DDD. É bom. E aí, cara, eu achei... Eu não sei se o livro tem isso, mas eu achei muito legal ele ficar devendo pra Negan o tempo inteiro e falar assim, não, eu vou te pagar. Na série tem isso, né? Como eu não li esse livro, que ele é o 11º, eu tô no 2º, aí eu não sei se no livro tem isso. Mas eu achei interessante. Ele paga no final, né? Mas ela deposita pra dar o alerta pra ele, ela paga o hotel pra ele, ela paga a passagem de avião, paga o café e ele coloca na minha conta, vai colocando na minha conta que eu vou te pagar. Na hora que cair minha pensão, eu te pago. Não, e eu gostei da coisa assim, não, eu preciso de uma arma. Aí ele vai lá no traficante, corta o cara de porrada e pega a arma dele. Mas isso aí, cara, é uma referência fala assim, uma referência assim, quando você faz uma série e vai fazer uma segunda temporada, você normalmente cresce alguns pontos, né? E esse é um ponto fora da trama que tinha, por exemplo, no primeiro, que é aquele negócio do cara que maltratava o cachorro. E esse tem agora o quê? É o traficante que atrapalha né? Corrompe jovens, de drogas, isso aí, né? Então, assim, tem essa coisa, esse crescimento, assim, de uma trama pra outra, né? Isso é algum argumento de roteiro que eles deram, não, agora não vai ser um cara que maltrata o cachorro, é uma coisa completamente fora da trama. Mas vai ser... Agora, como o cara vai viajar várias cidades, não vai ficar preso numa cidade só, né? A gente precisa buscar alguma coisa mais que seja alguma coisa que toda cidade tem esse problema, por exemplo. Aí, no caso, é o traficante lá que corrompe, jovem, que vende Não, mas droga. o bom é que ele precisa de arma. Mas ele não compra arma, ele não tem dinheiro, né? Ele vai lá e toma do traficante. Mas é bem legal esses pontinhos. Negócio, esse aí que ele fala, essas mini quests, mini aventurazinhas que ele tem, são bem legais. No primeiro tem um cara que tá batendo na mulher, ele não tá tratando mal a mulher, né? Ele não precisa nem de bater, mas só a intimidação faz o cara comportar. Tem esse negócio do cara que trata mal o cachorro. No segundo tem o negócio do traficante, tem o negócio do cara que tá sequestrando, tá roubando a mulher e mantendo o filho dela como refém, que é a primeira cena, né? Primeira cena não, mas é a primeira cena de ação da segunda temporada. Isso aí vai mostrando o cara que... Eu tava vendo o Lee Child falando, o cara que se revolta com as coisas erradas do dia a dia, mas a gente não pode fazer nada. Se você... Entendeu? Tipo assim, se você tá num momento lá, o cara tá assaltando, você impede ele, tudo bem, mas tem um risco de você morrer ali, entendeu? E ele faz isso, então é aquele negócio. Ele realiza o sonho do homem normal, entendeu? O cara assim, poxa, eu tô vendo uma injustiça ali, aí eu queria ajudar, eu queria corrigir, entendeu? Então essas coisas que coloca, igual, tem um crescendo mesmo, igual você falou, da primeira para a segunda. A primeira é uma coisa, a segunda é outra, mas eu acho que isso aí é parte integrante do que ele faz, entendeu? Se ele vê quem de nós vê uma coisa errada e não queria interferir, não queria às vezes fazer alguma coisa. Né? Lembrando que ele é treinado para isso, né? Ele é treinado para esse tipo de abordagem. Ele é treinado. E ele é técnica, foda, né? Ele é foda. E ele é foda, ele sabe. Não é só qualquer bola. Ele tem preparo. É o Batman. É o Batman. Tem preparo, né? Nossa, e aí continuando. Aí a gente conhece pessoas que fazem parte da equipe dele. Vários morrem, né? Quase todos morrem. E aí mostra como é que a turma era boa, né? Apresentam mais 2 personagens. Um envolvimento amoroso dele dessa temporada. E um cara e a Nigli. Que não se envolveu com ela na época. Na época, se envolve só nessa temporada. Porque ele era superior e aí tem a ver o código de honra dele. Querer, ele queria. Mas ele
não ia fazer porque era moralmente errado, né? Se envolver enquanto eles estavam trabalhando junto e ele era superior dela. E aí todo mundo corta todo mundo na porrada. A galera bate, Galera todo boa. mundo treinado. A mulher, inclusive, era contadora. E ela corta todo mundo na porrada. Na contabilidade e na porrada. Se não me engano, lá naquela última cena de aqui, o batalhão desfeito, foram 2 anos, né? Eles trabalharam 2 anos juntos, se eu não me engano. Eu não lembro do detalhe, não. Eu acho que foi 2 anos juntos. Então, Eu não tenho certeza, então, não. Acho assim, que foi um período assim mesmo. Então, assim, e esse período eles foram treinados pelo Richard. Né? Então, assim, Já tinha o treinamento já militar. tinha treinamento, mas eles que, foram querendo especializados, ou não, né? dá uma base violenta pra pessoa, né? E se a pessoa continua treinando, ela continua ali afiada nessas coisas. E ainda trabalhou com o Richard, que é um cara que provavelmente era muito exigente, e ele escolheu aquelas pessoas a dedo, né? Isso ele mostra lá, por exemplo, aquele cara lá, que é o mais velho da equipe e tal, que inclusive morreu num acidente de carro, né? Elas contam lá, é uma das coisas que o Richard perdeu porque não tinha contato com as pessoas. Porque ele era bem mais velho. Por que que escolheu ele? Ele era um dos melhores atiradores do exército. Então, o Richard fala que na série, né? Ele fala assim: se tiver um tiroteio, uma situação de tiro, eu quero garantir que a gente dê o primeiro tiro, que a gente acerte o tiro. Então, ele chamou o cara por causa disso. O cara que morreu lá, o Fons, ele era um cara que mantinha a cabeça fria em situações difíceis. É um cara que sabia negociar, sabia resolver os problemas e tal e tudo. E aí cada um tinha a sua habilidade para ele escolheu cada um a dedo para poder montar o esquadrão dele. Então aqueles caras ali já eram de certa maneira especiais, entendeu? Não dá para falar assim, só porque o cara trabalhou com ele era bom, entendeu? Eu acho que ali tem esse detalhe, que é a questão de eles já serem bons. Entendeu? E no fim das contas é uma série que eu acho que ela tem mais ação do que a primeira. Mais dinheiro também, né? Você pensar, a primeira foi um sucesso, agora a gente pode gastar mais, né? Uma trama maior investigação. Uma trama. Que aí a vantagem é que eles escolhem o livro, né? Não precisa inventar nada. Tem só que fazer a adaptação. E com mais personagens envolvidos, né? Pra você não ficar sempre voltando na história do próprio Richard, né? Volta na história, mas pra contar a história do pessoal da equipe dele. Cara, eu achei essa série muito boa. Eu curti. Eu achei que pela evolução, pelo que eles investiram, ficava meio evidente que uma terceira temporada ficaria palatável. E eles fizeram o anúncio até antes mesmo do fechamento da série, né? Deles Tem lançarem até um todos os trailer, episódios. né, cara? Então já até começaram a filmar um pouquinho, né? Isso. E também teve mais mortes, né? Isso foi bem tipo John Wick, né, cara? Muita morte. Matou gente pra caramba. Pra caramba. Se parar pra fazer a contagem dos mortos aí, foi bastante. Que na primeira série não Cara, teve mas na tanto. primeira também, no final lá, quando ele invade aquele galpão lá, onde eles falsificam, né, o dinheiro lá, onde eles fazem os negócios. Cara, ali ele morreu gente pra caramba ali dentro Morreu, também. mas, cara, foi no último episódio. O outro teve morte pra caramba em todos os episódios, praticamente. Nesse, ele foi... a única coisa que é meio boboca nesse troço é o troço do o vilão sempre matar os outros jogando do helicóptero. Isso é meio bocó. Tem que amarrar numa maca e jogar do helicóptero, né? Mas, ok, faz sentido pra série. Isso é porque capturou, né? Porque antes de capturar, tentou matar no tiroteio, tentou matar na porrada com os caras. Cara, não sei se vocês viram. Coisa de vilão mesmo. Eu acho que em português deve ter mantido, né? Quando tem um dos bandidos lá tá seguindo a Nigley e o Richard, quando ele sai, ele vai no hotel lá e vê, né? Aí ele vira pro chefe lá do bandido e fala assim: eles estão hospedados no hotel sob nomes falsos. O Richard tá com o nome tal, que era um jogador de beisebol do time que ele gostava lá. E a Nigley, ela registrou como Sarah Connor. Aí o cara pergunta pro chefe: quem que é Sarah Connor? Não sei, não quero saber, não dou a mínima. E o chefe era o T-1000, né? Era o Exterminador próprio. do Futuro 2. Então, assim, eu não quero nem sei, não imagino quem é Sarah Connor. Não foda-se quem é Sarah Connor. E Tem outra... um easter egg aí, Você pegou- uma você brincadeirinha aí que Mas ficou bem legal.
Mas você pegou referência aí que eu ia falar do helicóptero. Uma das cenas mais marcantes do Exterminador do Futuro 2 é aquela que ele atravessa o vidro do helicóptero, né? Você lembra? O cara até pula, o É, piloto pula do e- helicóptero quando ele tá entrando assim do helicóptero. Então, assim, tem isso aí. E Mas falando um pouquinho do Alan Hitchson, eu falei Hitchson, é Hitchson. Você ia falar mais da série, Beto? eu só ia falar, a morte do policial também foi meio idiota. Cara, foi... O cara pede ajuda, aí ele vê que tem um cara que vai flanquear, aí ele resolve morrer. Eu vou lá matar. Ele tenta salvar a menina, sacou? Mas Eu ele não podia achei ter que ficado foi atrás do idiota, não. carro. Ele não precisava sair pra tomar os tiros todos e morrer. Ele não precisava ter feito isso. Porque se ele queria só chamar a atenção, ele ficasse lá atrás do carro dando tiro. Ele já tinha pode visto que ser. um cara tava flanqueando, era bobagem. Ele morreu à toa. E também teve uma coisa ruim, né? Ele saiu das vias principais, né? Eu não achei que ficou bom. Mas isso aí eu acho que não é bobeira não, Paulo. Você vê a nossa situação de Cara, os desespero, caras você tá fugindo, não sei o que, às vezes você pega um lado, um outro, Mas eles tentando estavam fugir. coordenando o trajeto junto. Mas Eu achei- ele tava coordenando, ele tava falando, eu tô em tal lugar, eu tô em tal Ele lugar, foi- não sei o que Mas e tal. ele, Não, ela entendeu? falou, pega a saída pro Queens. ele chegou pra menina lá e falou assim, eu vou morrer. Vai lá, se salva, foge pro cara que tá flanqueando, que eu vou aqui morrer. Aquele ali foi mal... Eu não entendi desse mal jeito, não. pensado, Ele né? tentou chamar a atenção pra menina fugir. Entendeu? É. Por isso que ele faz o que ele fez. Se foi ideia Ah. boa ou não, provavelmente não, porque ele Ah. morreu, né? Mas A morte pelo dele menos ele também ganhou foi um meio tempo pra menina. A morte dele também foi estrubichada, né? É porque ele não morre ali, né? Ele morre morre depois. dele. Mas você falando aí, Vitor? Eu ia falar do Alan Hitchson. É engraçado que eu vi entrevistas dele também. Ele fala que ele não tem quase nada a ver com o Jack Reacher, que ele é um cara muito família, sensível, apegado às coisas, que não sei o que, sabe? E que ele que ele sim, que ele adorou fazer o personagem, ele adora o personagem, fez ele ficar muito famoso, ele reconhece isso, mas que ele não é daquele jeito, entendeu? Aí ele falou umas coisas interessantes. Ele fez o Aquaman no Smallville. Ele era o Aquaman do Smallville. Aí depois ele fez Jogos Vorazes Não. também. Não, foi Aquaman, tá certo. Ele foi Aquaman Ele foi no Aquaman, eu no tô Smallville. Ele participou dos Jogos Eu Vorazes. confundi com Ele foi o Arquia Verde. Rapina nos Titãs, né? É. Na série Titãs, que é muito boa, eu gosto. Tinha É o Rapina e a Columba, né? Ele era o Rapina lá na série. E ele fez outras coisas também. Ele fez as Tartarugas Ninjas, aquela lá que as tartarugas são tudo grandona, né, e tal. Ele era o Rafael nas Tartarugas Ninjas. Ele falou que foi o pior filme que ele fez porque prometeram um monte de coisa pra eles e não cumpriram as coisas, né? Não porque ele não gosta do filme, mas que prometeram que ia divulgar eles, que eles iam participar de entrevista, que ia ter tour internacional e que nada, não fizeram nada com isso. Que as condições de trabalho lá era meio ruins, assim. Eles carregaram não sei quantos quilos de equipamento para poder captar o movimento, fazer captura de movimento. Eu vi lá as fotos, lá era gigante o casco que eu tinha que carregar os negócios, e no final das contas não fizeram para eles o que prometeram, né? E a primeira coisa, ele queria ser cantor. Aí ele foi participar daquele American Idol, né? Lá na Califórnia. Foi a primeira vez que ele foi para Califórnia. Aí ele chegou lá, disse que ele estava no hotel, aí os produtores do hotel chegaram para ele assim, tá, vão todo mundo à piscina. Aí todo mundo que ia participar, assim, um grupo, né, foi pra piscina. Aí estavam lá, né, e para todo mundo tava meio assim, tímido, sem graça e tal. E na noite anterior, todo mundo teve que escrever uma música. Ele escreveu a dele rapidinha, porque ele era músico e tal, e gostava. Aí ele começou a ajudar as outras pessoas a escrever as músicas também. Então, tipo assim, o pessoal conheceu ele e tal, Aí beleza, aí na hora que tava na piscina, o produtor virou pra ele e falou assim, pega aquele cara ali e empurra na água. Só pra descontrair. Aí ele foi lá e empurrou. Aí disse depois mostra as cenas dos bastidores, né, do pessoal e tudo, e ele ficou tipo como se ele fosse o bully, que ele tava empurrando os outros, causando confusão por trás das câmeras, entendeu? Ele falou assim, poxa, eu só fiz o que o produtor mandou, tentei ajudar todo mundo me gostava de mim, então tava bem, e eu fiquei como se fosse o bullying lá. Aí ele cantou lá no American Idol, tem até na internet, se procurar no YouTube aí, vocês acham, mas não foi pra frente nem nada. Só que nessa visita,
ele foi para Califórnia, né? Viu lá Hollywood, não sei o que, começou a querer interpretar. E aí ele começou a correr atrás da carreira dele de ser ator, entendeu? Mas no canal dele no Instagram, na página dele do Instagram, no YouTube, ele vive soltando ele cantando música de outras pessoas, música que ele compõe também. Ele casou com a namorada dele de high school, né? Casado com ela até hoje, tem os seus filhos lá e tal. E ele, assim, ele fala que ele é um cara bem de caseiro, bem tranquilo. Ele concorreu para ser o Thor, né? Tava tentando ser o Thor no filme da Marvel, só que ficou pelo meio do caminho lá. E ele quase perdeu o Jack Reacher. Diz ele que, a princípio, dispensaram ele porque ele não era da altura que precisava. Ele é 2 polegadas, 5 centímetros menor do que o Reacher. E dessa vez eles queriam muito parecido com o livro para tentar atender os fãs do livro que ficaram putos de colocar o Tom Cruise baixinho lá na Nico para poder fazer o papel do Jack Reacher. 2 Aí polegadas depois na acabou TV. que chamaram ele de volta e ele começou a fazer, entendeu? Cara, 2 polegadas na TV não tem diferença, viu, cara? Não Só tem. botar uma 5 bota. centímetros? Não tem diferença, cara. Desculpa. E ele tá sempre de bota, né? Então, assim, ele É. parece sempre mais alto mesmo. E eu acho Aí eles fazem ele parecer maior, né? Lógico. E o que eu acho legal da série, assim, é lógico que tem muito ali de produção de atores, né? De gerenciamento. Ele é um cara grande e as lutas dele é muito ágil, cara. Ele é muito ágil nas lutas dele. Então, assim, houve um trabalho de coreografia de luta muito boa naquela série. Você compra E que ele é um... adaptado para um cara grande, né? Você compra que ele é um cara grande, que ele tem aquela agilidade. Que normalmente um cara muito grande, ele tem pouca agilidade. Você pode ver, por exemplo, no UFC. Você vai no UFC que tem uns caras grandes, os caras não tem tanta agilidade quanto os caras com peso mais leve, né? E ele, você Eu compra discordo aquilo, um cara. pouquinho, Paulo, disso aí, porque a questão não é só agilidade, não. O cara grande, o cara pequeno, que tem menos força, ele dá 10 socos na cara do outro e o outro não cai. O cara grande, se acerta um soco Não, no outro, a força, ele não, mas desmonta o outro. É questão de não é, velocidade. Agora, não é lógico. Não é força. Quanto mais massa você tem, mais energia você gasta para poder você se movimentar. Se ele sai, um cara pesado, se ficar dando um monte de soco, ele vai esgotar muito mais rapidamente do que um cara, né? E também tem a rapidez. Cara, Tem eu uma curva falo isso de arte velocidade em relação ao volume de força, de volume de músculo. A partir de um certo volume do músculo, você começa a perder um pouco de velocidade. Você aumenta a força, mas perde a velocidade. Então, tem um equilíbrio. Cada pessoa vai ter um limite desse diferente, mas a gente sabe, a educação física tem essas coisas. Então, até um certo volume muscular, você tem uma velocidade máxima ou próxima. Que você passou daquilo, você começa a ficar mais lento. Só que esse limite é individual, entendeu? Mas eu acho que o grande negócio da série o que eu é quero, que o que eu quero falar, a luta Vitor, dele é adaptado pro tamanho dele. Eu acho que ele discordou, mas concordou com você. Ele discordou, mas concordou comigo, porque ele é fora da curva em termos de altura e ele é fora da curva em termos de agilidade, cara. As cenas ficaram feitas de forma que ele não parecesse Você um compra, cara ensaiado, lentão, movimentando, dando soco devagar. Você tem Mas muita é agilidade isso, ali. o herói é o cara diferenciado. Senão era Mas eu medíocre. gostei Era do medíocre na média. discordar concordando. Eu discordo de Não, você. eu só tô falando o seguinte, Continue não assim. é que o cara menor é mais ágil. Por que não pode lutar um cara de 70 quilos com um de 100 quilos? Pode, tem absoluto. Pode, mas quem que ganha? Tem Normalmente, categoria. os dois sendo bem Depende, treinados. O de 100 depende. quilos, porque uma que ele dá destrói o outro. Mas Depende. ele pode tomar, mas mas ele Pode tá tomar, falando mas- só. Ele tá falando entendeu? só de Mas velocidade, só. Ele concordou. Isso é outra história. Você concordou com Tá. ele tá falando só de velocidade. não de A gente tem força. que, Então, tem que entender eu que concordei, exceções então, não só que eu são, queria só explicar exceções isso aí. também não são regras, É porque né? tem. Sabe o que é? Sabe o que eu não gosto? Eles falam assim: o cara é grande, ele é lento. Vai Não, lutar com um cara que é lutador profissional e que é grande, pra você ver quanto que é lento que ele é. Entendeu? vai lutar com um cara isso que eu tô profissional querendo menor, dizer. você vai ver quanto que ele é. Não, o cara. Mas aí não tem regra, Normalmente cara. os caras menores são mais rápidos mesmo. Isso no jiu-jitsu tem demais. Mas tem a questão da velocidade, sim. Tem um cara que é muito grande, muito pesado. skill, de agilidade. A Outro sua skill, ficha de força. RPG você tira ponto. Você vai fazendo a fichinha. Eu sei, Skill. mas eu só pensa nisso. O cara é mais ágil. Tá, beleza. Mas deixa os dois lutar. Ver quem que ganha.
Depende. Vai achando que você é ágilzinho e resolve, viu? Não fica forte não, pra você ver. Você não vai apanhar igual um cachorro. É só lembrar do Royce. O Bruce Lee detonou aquele cara do... Não, o Royce. O Royce lutou contra um cara de 200 quilos. O Royce lutou contra um cara grandão. E o Royce pesava 70. Não, vamos pegar cinematograficamente. O Bruce Lee, lá no Jogo da Morte... Foi Jogo da Morte? Que ele sobe a torre? Eu acho que é o Jogo da Morte. Ele tem aquele cara do NBA que é gigante, né? Que dá umas pernadas de 3 metros, né? Chuta 3 metros de distância. O Royce lutou contra no UFC, nos primórdios do UFC, com um cara muito maior que tem. Muito. Aí foi Várias real. vezes ele Aí lutou com um cara bem mais forte que eles e ganhou praticamente tudo. Legal. Mas vamos voltar da série. Vamos voltar da série. O que vocês mais... Só do ator falando mais uma coisa, é o seguinte, ele já era um cara forte, você via no Rapina em Columba, até nos Jogos Vorazes lá, era um cara fortinho, né, mas normal, fortinho, definido e tal. Ele malhou bastante para poder ganhar, ele teve que fazer alimentação, dieta, treino, e o pessoal fala até que ele usou esteroides, não duvido, né, para poder chegar no... Diz que ele usou esteroides pelo seguinte, ele tava malhando tão pesado que ele lesionou. Isso é normal, o atleta faz, ele não é, ele pode considerar assim, não tô falando que ele é um atleta, mas o atleta profissional, ele acaba arrumando muita lesão, porque ele passa do limite sempre. Para chegar no tamanho que ele precisava chegar, ele teve que passar dos limites, treinar muito pesado, e acabou machucando o ombro, machucando umas coisas. E aí, para ele poder dar um passo a mais, ele disse que ele teve que tomar hormônio, usou testosterona, para poder chegar onde ele queria no filme, no primeiro. E no segundo ele tá mais forte ainda. Tá. Entendeu? Então, assim, ele continuou treinando tal, e ele fez isso aí. Cara, eu achei muito legal. E a última curiosidade que eu vi uma entrevista dele acho que era no Jimmy Kimmel, acho que foi no Jimmy Kimmel, no Saturday Night Live, sei lá, acho que é Jimmy Kimmel. Ele falou que quando ele começou, ele foi escolhido, estava gravando o primeiro filme, ele escreveu uma carta pro Tom Cruise pedindo permissão para ele, para fazer o filme e tal, não sei o quê, falando que ele tá muito honrado de fazer o mesmo papel que o Tom Cruise fez. E um dos produtores trabalhava com o Tom Cruise também. Aí ele deu a carta pro cara para entregar. Aí o cara leu e falou assim, não, Tom Cruise não quer saber disso não, você já já andou pra frente, isso aí já é passado, não sei o que, isso aqui não vai te ajudar em nada. Aí jogou a carta fora, nem entregou, entendeu? O Tom Cruise lá, que achava que... Aí o Alan Ritchson, ele falou nessa entrevista, muito obrigado, Tom Cruise, você fez o Jack Reacher ficar mais famoso, chegar em mais pessoas, não sei o que, eu queria te agradecer, queria falar que é uma honra fazer o mesmo papel que você fez, não sei o que e tal. Aí os caras ficaram zoando no ar lá, você, agora o Tom Cruise vai ver esse programa aqui, ele vai receber a sua mensagem, não sei o que e tal. Então, o cara queria ser humildão, toma um chapéu. Vamos lá. O Jack Reacher é o Conan da modernidade, Vitor? Vamos lá, todo mundo, quem tá vendo a gente no YouTube, velho, tá vendo o papel de né, parede ali do Conan que o Vitor tá usando ali. Então, assim, a conclusão, ele é o Conan, né? Ele é o Conan. Ele é grande, forte, ele ágil. é um discípulo de Conan, que Conan só tem um, sacou? Mas ele cumpre a missão dele muito bem. O Conan foi o andarilho, ele não tinha pouso fixo, ele não tinha nem a espada dele nos quadrinhos é a mesma, ele perde espada, quebra espada, pega outra. Ele anda com o que ele tem no corpo, pega o dinheiro que ele ganha, ele gasta, e ele vai conhecer o mundo até ele virar rei, entendeu? Então, assim, o Jack Reacher é muito parecido com Conan. Conhece umas mulheres lindas, pega as mulheres tal e tudo, só que ele não se apega, ele passa pra frente e vai levando, entendeu? O grande amor do Conan morreu, né? Que foi a Berit, a rainha da Costa Negra. Então, assim, só quando ele tá mais velho, ele se assenta que ele casa, tem filho e tudo. Então, assim, é muito parecido, cara. O arquétipo do herói solitário e do herói fortão, que é acima da média, que é um cara que faz feitos físicos que outras pessoas normais não fazem, tá ali do Conan. Eu não tô falando que o Lee Child copiou, ou assim, mas é uma inspiração, se não foi direta, que tá no coletivo, no pensamento coletivo, né, no imaginário coletivo da humanidade. É esse herói que a epítome dele é o Conan. Então, assim, com certeza tem ali. Por isso que eu gostei tanto da série, por isso que eu gostei do livro, por isso que com o Tom Cruise não tinha essa pegada, que não mostrava que ele era esse cara diferenciado, entendeu? Aí eu te pergunto, Vitor, aí eu te pergunto, Conan, os direitos foram comprados pela Netflix, né? Falam-se de uma série, você compraria o Alan como Conan nessa série? Ou você acha que não deveria nunca ter tido essa série porque ninguém vai superar o Arnold?
Não, hein? Não, eu espero que tenha uma série do Conan ou um filme do Conan bom, entendeu? Só que eu não acho que o Alan Ritchson ele tem esse perfil do Conan, cara, porque ele ficou muito marcado já como Jack Reacher. Se bem que o Conan o Schwarzenegger ficou muito marcado como Exterminador, como Conan e É. tudo, como Dutch do Predador e não atrapalhou ele. Eu não sei, cara, eu acho que ainda tinha que aparecer Cara, a gente não ele teve. até que parece, A cara. gente, Ele tem um olho claro, né? E tal, igual o Conan tem. Ele é muito grande, forte. Até poderia, mas não sei, não sei. Não, se fizer um negócio bem feito, o problema é a Netflix pegar e ficar enfiando coisa que não deve ali no meio, entendeu? Eu vi A um, Netflix tá eu vi aprendendo a um, respeitar a obra, né, cara? A gente teve One Piece, teve o Avatar, agora há pouco, né? Teve algumas. o Avatar foi bom, mas, por exemplo, mudou uma coisa lá que não precisava. Não é que eu achei ruim. Mas na cidade de Omashu era o amor entre um homem e uma mulher de tribos diferentes que estavam em guerra. E quando acho que quando o homem morre, a mulher faz ela que aprendeu a dobra de terra com as topeiras texugo e tudo, e ela faz um feito enorme lá de dobra de terra para poder unir as tribos e parar com a guerra. E aí a cidade virou Machu em nome né, em homenagem aos dois. A Netflix já é duas mulheres que se amavam, tinha guerra entre as tribos, aí virou um amor proibido, assim, sabe? Eu não vejo pra que fazer isso. Não atrapalhou a história nem nada, mas meu medo com o Conan é começar a fazer essas coisas no meio do caminho aí, essas modernidades que o povo tá Já, fazendo aí, já e estragar o personagem, entendeu? teve uma. Colocar ele, eu não bato em camelo porque não pode bater em animais. Ele não Igual o luta com Paulo falou, espada. machucou o porquinho na hora que tava levando ele lá. Ô, velho, era medieval, eles vão ficar muito pensando se tá machucando animal. Hoje em dia, tudo bem. Hoje em dia a gente não vai fazer isso. Não, Mas mostrar um filme que. Aí o filme vai ficar Não, irreal, o que eu tô vai ficar falando. mostrando Voltando à coisinhas história do da porquinho. atualidade. Peraí, vamos voltando à história do porquinho. Você tem, pra produzir um filme que envolve animais, você tem que ter uma liberação lá de não maltratar as coisas, tudo, não se pode sofrer grandes sanções, produtores de filme. Inclusive, a gente teve um dos cachorros, acho que é Sete Vidas, que teve uma sanção porque foi mostrado que teve um maus trato com um dos cachorros lá, né? Mas a questão é o seguinte, tem que ter tecnologia. Tem tecnologia hoje que não precisa. Você botar animais... O Conan pode dar um soco no camelo, sendo que não é um camelo. Não, eu acho É um que camelo de CGI. Isso não tem problema, pô. A gente tem lutas aí que o cara lutas de batalha que o cara finca uma lança no cavalo, que o cavalo cai todo Em cima dos arrebentado, espetos, né? é. Isso é tecnologia, a gente tem tecnologia. eu acho Não, isso eu concordo. Hoje em dia não precisa É. fazer na real as coisas, Não entendeu? precisa. Mas aí não mostrar O do porque- porquinho foi real, isso que eu porque não pode falei. machucar os bichinhos. Eu nem pelo amor lembro de do Deus, que foi do porquinho, não. O que foi do porquinho? Não, não Qual lembro foi? se vocês têm- Eu sei que teve eles pegaram realmente um porco e... Quando ele invade a fortaleza do Tulsadum, É. eles estão mostrando os caras fazendo lá. Na verdade, eles estão do comendo porco. carne humana. É. Aí mostra um cara lá pegando o porco pela perna assim e puxando. Aí o porco tá esperneando e o cara tá puxando. Aí você, machucou o porquinho, não sei o quê. Mano, é Tem porque... que machucar o porquinho Mas mesmo, velho. quando que foi feito esse filme? 80 e poucos, né? Não, 82. 82. não tinha o lance é- essa regra, então Eu- não ia ter sanções. Eu acho que o que vai acontecer é. Não machucaram, o porco era do cara. Eu entrevistei o cara, conversei com o cara. entendi, O porco era entendi. dele. Eles brincavam Entendi, o desse porco- jeito. o E você porco- tá conversando fiado aí do porquinho. O Conan da Netflix, ele não vai matar ninguém porque ele é uma pessoa do bem. Não vai ter sangue, Não né? vai Não ter vai ter sangue. É isso que aí não é o Conan. Não vai ser uma mulher que vai fazer o Conan. Vai ser a Conan. A Conan. Aí faz a Sônia. Não, aí Sonja. a Sonja vai ser um homem. Sonja. Eles vão mudar tudo. Vai ter. Bem, Vamos lá. então vamos lá. Pra gente encerrar o podcast, né? Perguntinha. Ô, Paulo, antes de você encerrar, como sempre, né? Pra te interromper e você ficar É. puto. Mas uma outra coisa que eu queria comentar é o seguinte. Eu vi dois influenciadores falando do Richard. Eles falaram bem da série, mas falaram uma coisa assim, que é o perfil do macho cheio de testosterona das séries da década de 80, tipo Stallone Cobra, tipo os filmes do... Não, né, eles citam Stallone Cobra. E eles falam outras coisas lá que eu não lembro também. E que eles não sabem se é necessário nos dias atuais.
Aí, tipo assim, só, eu não vou falar nome aqui, que eu acho que não tem nada a ver, tudo não quero caçar briga com ninguém, nada. Mas tanto é necessário que fez o sucesso que fez. O negócio não é ficar fazendo apologia ao macho cheio de testosterona violento. O negócio é contar uma história boa. Se a história é boa tem isso, se isso tem na história, não sei por que não contar. Do mesmo jeito que pode ser contadas outras histórias boas, diferentes, que não tem violência, ou que é protagonizado por mulher, ou por uma pessoa que seja ou de qualquer gênero, ou qualquer coisa assim, entendeu? Então, assim, o negócio é ser bom. Não, e aqui, né? e as duas mulheres lá da série, elas cortam a turma na porrada também, do mesmo Facilmente. jeito. É, a mulher mata o outro lá, tá usando salto, ela fica puta com o salto. Ela não gosta de usar estranho, pega e enfia no outro cara. Então, Os cara normal eu acho que assim, não consegue isso aí enfrentar aquelas coisas aí. é problematizar. Isso aí é pra clickbait, pra ficar criando polêmica desnecessária. Humberto, nos livros eu não achei isso até agora, eu não sei se fala em algum momento. Mas a Nigle tem aquele problema que não gosta que ninguém toca nela, nem os Encosta nela, amigos, né? Será que eles vão Ela explicar isso aí na série? Ela é a melhor amiga do Richard, né? Ele gosta de ficar sozinho, ela não gosta que encosta nela. Exatamente. Eles são os melhores amigos. Se entendem. Foi feito um pro outro mesmo. Se entendem. Cara, isso aí me dá uma curiosidade muito grande, saber do passado dela. É aquele negócio do personagem bem construído, né, cara? O personagem é interessante. Acho Então, que assim, todos os personagens foram por bem que ela não construídos. gosta que ninguém encosta nela? Por que ela sempre fica um pouquinho distante, assim? Eu achei muito curioso. Eu achei legal. Bem, então para encerrar, deixa eu fazer a pergunta para vocês. Eu não vou perguntar o que vocês acham que seria a próxima série, porque a gente já sabe que tem um livro, Tá lá. e como a gente viu, vai estar lá as coisas, tudo que foi lido. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. Se vocês tivessem que trocar o Alan por um outro ator, Ixi. né, por um outro ator, qualquer época, não precisa ser ator que tá atuando agora, pode ser ator dos anos 80, 90. Qual ator vocês acham que combinaria melhor, tirando? Não vou falar de Tom Cruise, não. Mas um ator que combinaria com o Richard. Não tem ninguém. Nossa, velho. Ficou tão bom com esse cara que é difícil de falar. Não, É Schwarzenegger que ele vai falar. É Schwarzenegger, eu vi. Não, eu não acho que o Schwarzenegger tem esse... Sabe quem que eu pensei? Quem? O Dolph Lundgren, que é o cara que fez o He-Man. Que no He-Man ele ficou com uma pose bem próxima ali do... Eu não sei se vocês lembram o filme do He-Man. Inclusive, é um bom filme pro um Não corujão. é um bom filme. É um filme Pro ruim pra corujão. caramba. Horrível. É um bom filme pro corujão. Marcou a época. Mas eu acho que o Schwarzenegger tem mais... por causa do Comando pra Matar, eu vou sempre pensar no Schwarzenegger, velho. Comando pra Matar o Schwarzenegger, não tem jeito. Grandão do Comando exército. pra Matar. Tudo. Eu adoro o filme, né? Mas ele com a filha dele no começo é muito pai. Eles brincando, ela pega o sorvete e joga na cara dele, não sei o quê. Não, mais artificial do mundo. É tosquinha essa parte. Tosquinho. Entendi. Mas eu não consigo. Mas é legal. Como é que é? É tão ruim que dá a volta e fica bom. Não, ele é ruim mesmo. Bem, a minha resposta seria esse. Pra mim, é porque eu penso no cara fortão no exército, eu lembro do Comando pra Matar. Comando Matar é Predador, né, velho? Os dois caras. Mas ele não é um cara. O Arnold não é um cara tão ágil, né? Não é, mas bem não que importa. no Conley foi bem ágil, assim, né? Mas mas não importa. não importa, assim. Mas eu vejo mais o Dolph. O Dolph Lundgren foi artista marcial, né, cara? Pois é. Ele realmente, né, pelo menos em teoria, apesar de ser um cara muito grande, ele é um cara que sabe lutar. Ele realmente... E ele no foi campeão He-Man tava karatê, fortão, uma cara. coisa No assim, He-Man tava dobrado. Ele tava forte mesmo. Né? E ele é alto, né? E ele é alto pra caramba também. Ele é bem alto. Velho, eu vou copiar você, porque... Sinceridade, eu não consigo pensar em ninguém, assim, que seria tão bom. Mas eu acho que isso se deve ao quão bom o Alan Ritchson ficou no papel, entendeu? Aí é difícil substituir quando tem um cara que... Por isso que é uma pergunta difícil pra encerrar o podcast. E você que tá assistindo a gente... Manda pra gente qual que é a sua opinião. Quem que seria um ator que podia substituir ele. Qualquer época, tá, gente? Qualquer época. Se você falar um ator dos anos 60, 70, sei lá. Qualquer um, né? Bem, gente, espero que vocês tenham gostado do podcast. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Vai no nosso canal do YouTube. Segue a gente lá. E também vai lá no Apoia-se, onde que a gente tá, pra gente poder continuar tendo toda essa estrutura aqui de áudio, de vídeo, né? A gente continuar aqui. É isso aí, galera. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Que a força esteja com vocês.
A voz do Humberto até melhorou, né? Ele tava precisando ele vir gravar. Falou, galera. Um abraço. Aproveitando aí, ó. Saiu revista nova do Conan esse mês. A Espada Selvagem de Conan. Formato magazine, preto e branco. Arte maravilhosa. Cara, nós estamos precisando falar de Conan de novo, porque tá com muita novidade pra gente conversar aí. Um abraço também.